Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje vamos falar sobre o tema Tendo Medo, que foi publicado no livro Relicário de Luz, editora FEB, capítulo Tendo Medo. E também no livro Fonte Viva, FEB, editora, capítulo 132. Então, foram publicados em 2 livros, né? Vamos lá. E é referente ao Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 25. Temendo, fui e escondi o talento na terra. É o finalzinho aqui da parábola dos talentos. Nós estamos já há alguns dias estudando a questão da parábola dos talentos, que é uma parábola muito interessante, muito bonita e que tem um profundo significado, né? Vamos lá, então. Tendo medo. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribuiu o medo à causa do insucesso em que se felicita. Receber a mais reduzida possibilidade de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quando aconteceu ao servidor invigilante na narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcança o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, e não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Medo, tendo medo. E é um fato bem interessante para nós analisarmos, né? Quais são os nossos medos? Na parábola dos talentos, o servo que foi imprevidente, né? Aquele que não realizou nada, o que ele disse? Eu tive medo de utilizar o talento e perdê-lo. E quais são os nossos talentos? Estamos usando dos nossos talentos para a nossa melhoria? Ou estamos com medo de nos depararmos com as dificuldades da vida, que são oriundas da vida, né? Que não tem como nós escaparmos dessas dificuldades? Porque são essas dificuldades que vão testar os nossos talentos. Precisamos nos deparar com as dificuldades, precisamos utilizar os nossos talentos para suplantarmos essas dificuldades e chegarmos ao termo das nossas tarefas com ela bem executada. Temos que estar extremamente atentos. E o Emmanuel vem falando aqui o medo, né? Medo de trabalhar. Tem gente que tem medo de trabalhar no campo do bem, tem medo de trabalhar fora, tem medo porque não sabe se vai ser um bom funcionário, se vai ter capacidade de realizar suas atividades. E aí, ao invés de tentar se desenvolver para exercitar aquilo, para executar aquilo com maestria, simplesmente se acovarda e diz: eu não vou fazer, não vou tentar, porque se eu tentar e der errado, eu vou me dar mal. E aí, já parte do princípio negativo que o não está ali. A gente tem que lutar pelo sim. E a pessoa simplesmente desiste. Medo de servir.
A gente vê muito isso na casa espírita, nos templos religiosos, nas igrejas. Tem pessoas que vão lá só para ouvir. Ah, eu tenho medo de servir porque eu não sou capacitado, eu não sou evoluído o suficiente. Mas se Deus dependesse só de pessoas evoluídas, capacitadas, as suas tarefas não seriam realizadas. Deus depende de nós para ajudar a humanidade. Como servidores, utilizando os poucos talentos que tivermos. Fazemos o que tiver ao nosso alcance, mas fazermos com qualidade, com boa vontade, com felicidade, com alegria de servir. Medo de fazer amigos. Tem gente que vive um pouco isolado, né? Com medo da decepção. Ah, eu tenho decepção. E também da ingratidão. Não quero ter amigos, porque os amigos as pessoas vão ser ingratas, vão me decepcionar. Gente, e por causa disso nós não vamos interagir. Porque existem pessoas que são ingratas. Existem pessoas que vão nos decepcionar, mas existem muito mais que são gratas, que são amigos, que são fiéis, que vão atender às nossas expectativas. E a gente não pode, porque existe a possibilidade de deixar de tentar, deixar de conquistar essa coisa mais preciosa que existe no mundo, que são os amigos. Graças a Deus eu tenho grandes amigos. Pessoas que eu considero do fundo do meu coração e eu tenho certeza que me considero também. Porque nós tentamos, erramos, acertamos, mas somos amigos. Somos diferentes, mas somos amigos. Medo de desapontar. Ah, não, eu não vou fazer isso não, que eu posso desapontar os outros. Se der errado, as pessoas vão ficar desapontadas. Gente, se todo mundo pensasse assim, ninguém realizava nada. Eu não tenho que ter medo de desapontar, não. Eu tenho que tentar fazer. Se der errado, eu vou me desculpar e vou tentar de novo. E vou dizer, olha, eu estou tentando. Eu vou ser honesta, vou tentar fazer certo. Pelo meu esforço, as pessoas vão ver que não vão ficar desapontadas, vão ver que eu estou tentando. E vão me ajudar e eu vou realizar. Desapontado ficam as pessoas e você nem tentar. Isso que desaponta mais os outros. Medo de sofrer. Tem gente que, por exemplo, não mergulha numa relação a dois, com medo de sofrer. Porque já teve experiência muitas vezes com uma outra pessoa e acha que todas as pessoas vão seguir o mesmo padrão. E aí, com medo de sofrer, vivem uma vida de sofrimento, que é uma vida solitária, de angústias muitas vezes, sofrendo. Porque, gente, a gente tem que tentar ser feliz. Se vier algum tipo de sofrimento, porque a gente precisa passar por ele, vamos tentar de novo até que nós consigamos realmente ser felizes. Não vamos ter medo do sofrimento. Ele faz parte ainda da vida, infelizmente. Medo da incompreensão, que os outros não nos compreendam. É impossível. Isso não tem como evitar. E por causa disso eu vou evitar de ter contato, vou tentar evitar de fazer coisas, porque as pessoas podem não compreender os meus objetivos, não compreender o meu esforço. Gente, é com o outro. Eu tenho que fazer a minha parte, não me preocupando com o que o outro vai pensar. Eu tenho que fazer a minha parte. Se o outro não compreender, o que eu posso fazer? Eu vou lá e me explico. Se ele não quiser compreender, aí passa a ser um problema dele. Eu continuo seguindo o meu intento de melhorar, de realizar. Isso eu tenho que usar os meus talentos para isso. Medo da alegria. Tem gente que tem medo de ser feliz, tem medo de ter a alegria, com medo que ela fuja e que depois a pessoa fique depressiva porque perdeu a alegria. Gente, a alegria é uma coisa para ser cultivada, para ser aprimorada, para ser conquistada. A gente tem que ter a alegria de viver, a alegria de servir, a alegria de ser amigo, a alegria de ter um trabalho, a alegria de acordar todas as manhãs, a alegria de ter contato com Deus. Não podemos perder a alegria da vida. E medo da dor. Tem gente que tem medo da dor, porque tem algumas coisas que causam dor. Mas a dor é uma alavanca do progresso. Quando a dor nos visita, é uma recomendação de Deus para que mudemos o rumo das nossas vidas, para que mudemos algo na nossa vida, para que façamos uma ressignificação das nossas vidas. A dor ela se apresenta
muitas vezes como um corretivo de rumo. Ela nos toca para que a gente faça uma reflexão e observe que alguma coisa está errada. Se tivermos medo, não vamos viver, não vamos sair para o mundo, vamos ficar numa clausura e aí seremos provavelmente muito infelizes. Isso a gente tem que ter cuidado. Então, é isso, gente. Na vida, tem pessoas que na vida agarram-se à morte, né? E na morte, agarram-se ao medo da morte. Tem gente que tem medo de morrer, não faz, tudo tem medo. E na morte confessam que tiveram medo de viver. E aí é tarde, né? Então, vamos conviver com o medo, mas não permitir que ele faça parte, que nos imobilize e que faça parte da nossa vida de forma negativa. O medo muitas vezes nos preserva em algumas situações que precisamos trabalhar com ele, mas não de forma que ele seja impeditivo em nossas vidas. Não. Ele é um alerta, mas não pode nos manter congelados, presos da inércia. Nós temos que seguir em frente. Então, vamos fazer então a nossa prece para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou dessa nossa reflexão, dê seu like, faça seu comentário, dê seu bom dia, boa tarde, boa noite, diga o que você achou do tema. Divulgue isso, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, convide para conhecer nosso canal. Se inscreva no canal, acione o sininho, nos ajude a propagar aí essa reflexão matinal, que é um culto do Evangelho no Lar, sobre os temas ligados ao Evangelho de Jesus, para que a nossa vida seja mais pacificada, para que no nosso dia a dia, depois de fazermos uma reflexão, depois de fazermos uma prece, encaremos as dificuldades da vida, encaremos o medo com cabeça erguida, sem deixar com que ele nos paralise, que a gente vença os obstáculos, que a gente conquiste a felicidade, conquiste um lugar ao sol, que esse é o objetivo de todos nós. Então, vamos ficando por aqui, que Jesus possa estar em nossas vidas hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.